tropas para a guerra. Olha o que diz lá no versículo 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem, guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e um palmo. Aquele homem tinha uma altura de mais de 3 metros de altura. Glória a Deus. O homem era muito alto. E esse homem veio desafiar a Israel. Mas se a gente for aqui agora prestar atenção numa coisa, lá no capítulo 16, a Bíblia fala que Davi recebeu a unção no alto do quê? Da cabeça. E depois que ele recebeu a unção, ele já foi logo do trono. Foi isso que aconteceu? Quando foi? Não. O Senhor seja gigante nessa noite, meu Pai. Que eu te digo. Essa palavra não seja a minha, que ela seja do Senhor. Seja o Senhor falando através do teu povo, em nome de Jesus. Presta atenção numa coisa. Davi, ele recebeu a unção, mas não foi direto para o trono. Por quê, pastor? Porque tudo é um processo. Tudo é o quê? E Davi, ele teve que passar por esse processo. Ele não foi ungido por qualquer um. Ele foi ungido pelo maior profeta daquela época. Quem era o maior profeta daquela época? Era Samuel. O maior profeta, o representante de Deus na terra, era quem? Era o profeta Samuel. E Davi foi ungido por ele. E Samuel disse: você vai ser o próximo rei de Israel. Foi tão forte que o Espírito Santo saiu de Saul. E o Espírito Santo entrou em quem? Em Davi. E Deus passou a ser com Davi naquele momento diante. Sendo que com Saul, Deus já não era mais com quem? Porque ele desobedeceu a quem? A Deus. Olha, pastor, mas você vê, ele recebe a unção do alto da sua cabeça e já não vira logo o rei de cara, já não senta logo no trono, não. Ele continua com a sua vida comum. Ele continua um homem o quê? Normal. Ele continua pastor de ovelhas. Ele continua um músico, porque ele era tocador de harpa. Ele continua como músico, porém com a unção aonde? Da cabeça. Olha como isso é forte. Você vê, ele recebe a unção e ele continua um homem o quê? Como um pastor de quê? De ovelhas, músico, porém olha onde? Você sabe o que é o óleo? É a promessa de Deus, é a palavra de Deus na vida dele. E a palavra está escrita: pode passar o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Eu não sou homem para guinitas, nem filho do homem para voltar atrás com a minha palavra. Olha, pastor, levanta uma mão direita para você receber. Talvez você hoje é um homem comum, uma mulher comum, um pastor de ovelha, uma pastora de ovelha, um músico, uma pessoa que ninguém dá nada, porém tem um óleo aí sobre o alto da tua cabeça. Tem a promessa, tem a palavra. Diga agora a Deus, e cedo ou tarde essa palavra vai se cumprir. Pastor de ovelha, músico, mas a unção estava sobre a vida dele. Talvez hoje você, as pastor, tem uma vida comum, mas o óleo está sobre o alto da tua cabeça. Tem uma promessa aí, tem uma palavra aí. E essa promessa, essa palavra vai se cumprir na tua vida. Amém, igreja? Muitos menosprezavam Davi. Muitos desprezavam Davi. Muitos não davam nada para ele. Talvez você hoje é uma pessoa que diz assim: pastor, minha família olha para mim e trata como nada. Minha família olha para mim, pastor. Você vê, daqui a um tempo, você sabe o que sua família vai dizer? Muitas pessoas da sua família vai dizer: eu sabia que você era predestinado ao sucesso. Eu sempre acreditei em você. Eu sabia que a tua estrela brilhava. Bem não, é tudo puxa-saco, que não sabiam de porcaria de nada. Amém? Que não, se eles sabiam, por que eles não falam hoje que você vai vencer? Por que eles não falam que vocês vão triunfar, que vocês vão dar a volta por cima, que vocês vão ser grandes? Não falam nada, pelo contrário. Mas quando você estiver lá em cima, muita gente vai dizer que sabia de nada. Quem sabe de tudo é Deus, que derramou o óleo e fez a promessa na tua vida. Amém? O pastor está mentindo ou está falando a verdade? É só a gente
futuramente, quando você estiver lá em cima, vai querer pegar pão em você. Vai te chamar de meu amigo, minha amiga. Não quer ser seu amigo na pobreza, quer ser seu amigo na riqueza. Vai te chamar, vai querer te bajular, não quer te bajulando na pobreza, na situação difícil, quer te bajular lá em cima. Você tem que entender o seguinte: seu segredo é Deus. Quem derramou o azeite na tua cabeça é Deus. E quem vai te honrar, te abençoar é Deus. Glória a Deus. Olha aqui, pastor. Davi, ele continua pastor de ovelhas e músico do rei. Mas você quer ver uma coisa interessante? Assim que o óleo derramar sobre o alto da cabeça de Davi, Saul, ele já não tinha mais o Espírito de Deus, e ele começou a ser atormentado por espíritos malignos. E quem foi que indicaram para Saul para tocar arma para ele? Davi. Davi imediatamente ele é chamado pelo próprio rei. Ele é chamado por Saul. E Davi se apresenta a Saul. Eu pergunto para você, foi por acaso? Eu falei o que para você? Depois da unção vem o que? A preparo? Depois da unção vem o que? O pró? Davi era um jovem, imaturo, inexperiente, que tinha muito o que? Guiar. Porque deixa eu fazer uma pergunta para você: se Davi assumisse um trono, naquela hora, ele ia ser bem sucedido? Vem cá, que experiência de administração de reino Davi tinha? Que experiência de batalha Davi tinha? Que experiência Davi tinha na vida? Nenhuma. Ele ia ser o quê? Mal o quê? Ia ser mal sucedido. Porque para a gente vencer, ele tem que saber que tem uma sabedoria, que tem um conhecimento, é que tem uma bagagem. Quem está entendendo, pastor? Não é só Deus ser com você. Você tem que ter o conhecimento daquilo que você está fazendo. Quem está entendendo, pastor? Então, o que foi que Deus fez? Consagrei ele agora. Agora eu vou preparar ele para ser. Agora eu vou colocar ele no processo para ser o quê? Para ser rei. E diante de Saul, o que foi que aconteceu? Saul chamou ele para perto. Porque quando Davi tocava, Saul tinha o quê? Paz na sua alma. Davi se aproximou de Saul. Saul, ele teve Davi como filho. Saul ensinou a Davi a administrar Israel, a ser um administrador. Saul fez de Davi comandante do seu exército. Davi aprendeu a lutar com espada. Davi, ele aprendeu a administrar um exército, a lutar uma guerra com o exército, a ser comandante. Davi, ele foi aprendendo, Davi ele foi se preparando, Davi foi se capacitando para ser um dos maiores reis de Israel. Quem está entendendo, pastor? O problema é que você quer que aconteça no dia o quê? Para a noite. Não, tudo de Deus tem uma preparação, tem uma estruturação, tem uma capacitação. Aí você fala assim: pastor, a promessa já foi me dada, agora está sobre a minha cabeça. Você está sendo preparado, você está sendo estruturado, Deus está capacitando você. Não se preocupe não, qualquer momento você vai sentar no trono. Porque eu digo uma coisa para você: ninguém assentou na cadeira de Davi. Deixa os apressadinhos querer sentar na tua cadeira, mas eles não vão sentar, porque o lugar é seu. Quem reservou esse lugar para você foi Deus. Quem te fez a promessa foi o Altíssimo, foi o poderoso de Israel. Glória a Deus. Olha aqui, pastor, toda pessoa que vence na vida não pode ser escravo de um sonho. Você não pode parar a sua vida, porque Deus prometeu que amanhã você vai ser exaltado. Presta atenção aqui numa coisa: você não pode ser escravo de um sonho. O que é ser escravo de um sonho, pastor? Vou dar um exemplo. Você recebeu o óleo na sua cabeça, Deus fez a promessa, Deus revelou na tua vida o que Ele vai fazer, e aí você vai parar a sua vida até aquilo ali acontecer? Davi recebeu a promessa, ele recebeu o óleo, a vida dele parou? Ele continuou vivendo o que? Normal. Porque quem ia exaltar ele, colocar ele no trono, era quem? É Deus. Então tem gente que recebe uma promessa, recebe uma palavra de Deus, recebe uma unção e para a vida todinha, esperando que Deus coloque ela no trono, esperando que Deus materialize aquilo que ele falou que ia fazer. E com Deus não é assim.
Deus dá a unção, mas Ele também dá também a preparação. Tudo de Deus tem o quê? Tem uma preparação. Então você tem que continuar a sua vida o quê? Normal. Se você é pastor de ovelha, continua como pastor de ovelha. Se você é costureira, continua como costureira. Se você tem uma função, continua nessa função. Não se preocupe não. Na hora certa, Deus vai te honrar, Deus vai te exaltar. O que você não pode é o quê? É parar a sua vida por causa de um sonho, por causa de uma promessa. Porque tem uma coisa, a Bíblia está escrito: Deus opera em nós o querer. O que é o querer? O querer é Deus que coloca um projeto dentro da gente. É Deus que coloca o sonho dentro de você. E a Bíblia está escrito: Ele coloca o querer. E Ele também coloca também o que? Ele também faz o realizar. A Bíblia diz: Ele opera em nós o querer e o realizar. Ele coloca o sonho e Ele realiza o sonho. Ele coloca o projeto e Ele realiza o projeto. Com Deus é assim. O que a gente precisa é só confiar nessa palavra e continuar a nossa vida. Na hora certa Ele vai nos exaltar. Olha aqui, pastor. Muitos olham para Davi como músico, mas ele já se via como rei. Olha aqui, pastor. Muitos olhavam para Davi como o quê? Como um simples pastor de ovelha. Muitos olhavam para ele como músico, mas ele já se via rei. Olha, pastor, você já tem que se ver já tomando posse dessa promessa, tomando posse dessa bênção, tomando posse desse milagre. Se Deus falou que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Se Deus falou que você vai chegar lá, você vai chegar lá. Olha aqui, pastor, toda pessoa que vence, Golias é levantado pelos filisteus. Ele era de Gade e não era filisteu. Ele foi contratado pelos filisteus. Golias, ele não foi levantado pelo diabo. Golias, ele foi levantado pelo próprio quê? Vai pensando aqui numa coisa muito interessante. Golias, ele não era filisteu. Golias, ele não era o quê? Ele não era filisteu. Ele foi contratado pelos filisteus para pelejar contra Israel. Golias, ele era de Gades. Eu posso fazer uma pergunta para você? Quem foi que levantou Golias? Foi Deus ou foi o diabo? Quem acha que foi o diabo? Levanta a mão. Quem acha que foi Deus? Olha aqui, pastor. Quem levantou Golias foi quem? Foi Deus. E por que Deus levantou Golias? Para honrar Davi. Cada um de vocês aqui tem um Golias na sua vida. Tem o quê? O que é esse Golias, pastor? Golias é um problema. Golias é uma situação. Golias é uma batalha que você está passando. E quem foi que levantou esse Golias na tua vida? Foi o próprio Deus. Por quê, pastor? Porque esse Golias vai te promover. Porque esse Golias vai te abençoar. Você quer ver uma coisa? Quem era Davi antes de Golias? Pastor de ovelha o quê? E músico. Quem era Davi antes de Golias? Pastor de ovelha o quê? E músico. Quem se tornou Davi depois de Golias? O rei. Diga agora. Então o que significa, pastor? Golias foi maldição da vida de Davi ou foi bênção? Por quê? Porque ele foi levantado por Deus para honrar Davi. O que significa, pastor? Golias na verdade promoveu Davi. Golias na verdade foi um trampolim que fez Davi dar um impulso e chegar em lugares que ele nunca imaginou chegar. Quem está entendendo, pastor? Então, pastor, não reclame do teu Golias não, ele vai te promover. Não reclame do teu Golias, ele vai te abençoar. Você quer ver uma coisa? Eu estava me lembrando agora de manhã. Quem conhece Paula Brandel aqui? A dona do sacolão. Quem conhece? Ela trabalhava no antigo sacolão. Ela me contou uma vez que ela trabalhava no antigo sacolão. Ela era funcionária desse antigo sacolão. E ela tinha uma gerente que humilhava ela. Ela tinha o quê? Uma gerente que humilhava ela, que maltratava ela. Aquela gerente, na verdade, era a Golias de Paulo. E quem levantou aquela gerente na vida de Paulo? Foi quem? Foi Deus, com certeza. Por que, pastor? Porque se não existisse aquela gerente humilhando ela todo dia, humilhando ela toda hora, ela não seria a dona do sacolão. Quem está entendendo, pastor? Ela ia continuar empregada do
ia continuar na situação que ela estava. Então Deus pega essa gerente e levanta para extrair o melhor de Paula, para extrair o espírito campeão dentro dela. E hoje, Paula é a dona do sacolão. E essa moça, eu fiquei sabendo que é uma simples empregada aí. Quem está entendendo, pastor? Trabalhando para os outros por aí. Por que, pastor? Porque entenda uma coisa: aquela mulher foi levantada por Deus para honrar Paula, para promover Paula. Diga agora, essa pessoa que está te pisando, essa pessoa que está te humilhando, essa pessoa que está te colocando para baixo, essa pessoa que está arrancando lágrima dos teus olhos, é o teu Golias enviado por Deus para te promover. Pode dizer isso. Enviado por Deus para te promover. Quem está entendendo, pastor? Enviado por Deus para te promover. Eu posso passar um propósito para você? Posso ou não posso? O que vai fazer? Anota aí, em nome de Jesus. 7 noites, começando por hoje. Antes de dormir, que hora antes de dormir? Perdão, de manhã, de noite não, de manhã, perdão. De manhã, quando você acordar, glória a Deus. Quando acordar de manhã, as primeiras palavras suas vai ser essa aqui: Golias vai me promover. Glória a Deus. Anota aí para você não esquecer, porque senão o diabo rouba de você, não confia não. Pastor, a frase é muito fácil. Essa frase é espiritual. Satanás vai roubar de você se você não anotar. Anota: Golias vai me promover. O que significa, pastor? Esse que está me humilhando, esse que está me perseguindo, esse que está me invejando, esse que quer a minha cabeça, esse que quer me matar, esse que quer me destruir, esse que está arrancando as lágrimas dos meus olhos, esse que está me tirando do sério, ele vai me promover. Ele vai ser bênção na minha vida, ele vai ser usado por Deus e não sabe. Ele está sendo usado por Deus e não sabe. Sabe esse inimigo que está se levantando contra você? Essa pessoa que fez pirração se levantando contra você. Essa pessoa nem sabe. Ela está sendo usada pelo próprio Deus. Ele está sendo usado pelo próprio Deus para te abençoar. Anota aí. Acordou de manhã, durante 7 dias, você vai repetir essa frase: Golias vai me promover. Golias vai me abençoar. Diga agora a Deus. Você vê, depois de Golias veio o quê? Veio o trono. Depois de Golias vai vir o trono. Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar. Amém, igreja? Repita-se: Golias vai me promover. Vai te promover. Olha, depois de Golias, pode dizer mesmo, você vai colocar a ponta dos pés em lugares que você nunca imaginou pisar na vida. Depois de Golias, você vai possuir bênçãos nas tuas mãos que você nunca imaginou possuir. Golias é tua bênção. Mas pastor, esse problema, esse inimigo é levantado por Deus para te abençoar. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Olha aqui, pastor. Jessé, ele tinha 8 filhos. Jessé tinha quantos filhos? 8. Quantos foram para a batalha, pastor? Os 3 mais velhos foram para a batalha. Ficaram quanto na casa? 5. Ficaram quanto na casa? 5. E quem foi que Jessé escolheu? Quem foi que Jessé escolheu para levar os mantimentos para os 3 filhos que estavam na batalha? Davi. Você vê, dos 5, quem foi que Jessé escolheu? Olha, pastor, quando alguém te escolher, não reclame não. Você nem sabe, aquela pessoa está sendo usada por Deus para te abençoar. Quem está entendendo, pastor? Aquela pessoa está sendo usada por Deus para quê? Para te abençoar. Para abrir portas extraordinárias para você. Então, olha, pastor, Deus ele vai usar pessoas. Essas pessoas vão te escolher. E as portas vão se abrir, os caminhos vão se abrir na tua vida. Quando Jessé chama Davi, Davi imediatamente atende o pedido de quem? Do pai. Porque aquele que é de Deus sabe, a qualquer momento ele vai ser o quê? Exato. E a gente não pode perder o quê? A oportunidade. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 17, versículo 19. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando contra os filisteus. Presta atenção em uma coisa, isso aqui é muito forte. Eles estavam pelejando contra quem? Contra os filisteus. Mas vem cá,
Os filisteus não eram tudo do mesmo tamanho que eles. Os filisteus não eram homens como ele, na mesma altura, mesma coisa. O que significa, pastor? O grande inimigo deles não eram os filisteus, porque os filisteus eles sempre venciam. As batalhas contra os filisteus, Israel sempre vencia. Então o problema de Israel, presta atenção aqui no pastor para você entender, não eram os filisteus. O problema de Israel era um gigante chamado quem? Então o que significa, pastor? Eles estavam gastando força, gastando energia com quem não precisava. Está pegando o espírito? Por que isso? Porque a energia deles, a força deles, eles não tinham que gastar com aquelas pessoas. Os filisteus, eles tinham que gastar com quem? Quem está entendendo, pastor? Tem gente aqui sentado nessa cadeira e fica gastando energia com gente que não precisa gastar. Fica perdendo a cabeça, fica discutindo, fica sem paz por causa de gente que precisa discutir, precisa responder, precisa falar nada. A melhor resposta é aquela que não quer. Tem gente que você precisa gastar energia. Tem gente que você precisa falar o quê? Olha, pastor, teu inimigo não é essas pessoas, teu inimigo é Golias. Olha, pastor, teu inimigo é o diabo. A Bíblia diz: a luta não é contra carne e sangue, e sim contra principado, potestade, o quê? E dominador. Então, olha, pastor, para de ficar discutindo com pessoas, para de ficar perdendo o seu tempo com gente, para de ficar gastando energia com o homem humano que nem você. A sua energia deve ser gastada com o diabo lá, para acabar com ele, para pisar na cabeça dele, para derrubar esse Golias da tua vida. Diga glória a Deus. Então pare de ficar perdendo tempo com os outros. A luta não é contra eles, não. A luta é contra quem? É contra o diabo e seus demônios. É contra principado, potestade, o quê? E dominador. A melhor resposta é aquela o quê? Você vê, tem gente, quando essas pessoas, inclusive aqui na calçada, me mandando mensagem, falando: pastor, discuti com fulano e me fez perder a cabeça, e você vê, gastando energia, ficando estressado à toa, gastando a voz, gastando a saliva, perdendo o seu tempo. Quem está entendendo, pastor? Perdendo o quê? Porque você não tem que lutar contra essa pessoa, tem que lutar contra o diabo, é contra os demônios, é contra o principado, a potestade. Você tem que lutar contra esse Golias aí, você tem que derrubar e vencer. Glória a Deus. É contra esse que você tem que lutar. Eles são os seus verdadeiros o quê? Inimigos. Glória a Deus. Versículo 20, olha o que diz: Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda. Ó, presta atenção nisso aqui. Ele deixou as ovelhas com quê? Com guarda. Carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha. E a gritos chamavam a batalha. Versículo 22. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, ele deixou as coisas com quê? Com quem? Com o guarda do quê? Da bagagem. Correu a batalha e chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem. Presta atenção aqui, pastor. Duas coisas me chamaram a atenção nesses dois versículos. O que foi, pastor? Quando Jessé fala para ele: vai lá levar os mantimentos com seus irmãos, ele deixa as ovelhas jogadas no campo? Ele deixa tudo bagunçado? Ele pega as ovelhas e entrega para uma pessoa que responsável. E quando ele estava lá na batalha, os mantimentos, ele jogou lá no chão? Ele deixou na mão de qualquer um? Ele entregou que nas mãos de uma pessoa que responde? Sabe por quê? Porque a vida de Davi é uma vida organizada. E uma pessoa que tem a vida organizada é uma pessoa que tem a essência de Deus na sua vida. Mas a pessoa que tem a vida desorganizada, ela tem a essência do diabo na vida dela. Porque a desorganização vem de quem? Vem do diabo. E a organização vem de quem? Vem de Deus. Então você tem que ser uma pessoa que organizado. Diga agora a Deus. Versículo 23, olha o que diz: estando Davi ainda a falar com eles,
eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara Davi. O ouviu. Olha o que diz lá, versículo 28. Ouvindo a Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, assentou-se-lhe a ira contra Davi, e disse: por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no pasto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, descedes apenas para ver a peleja. Presta atenção. Você vê, Eliabe, ele tinha alguma coisa contra Davi. Né? A própria Bíblia fala assim: a boca fala o que está cheio o quê? O coração. E Davi, diante de todas aquelas palavras de seu irmão, qual foi a reação de Davi diante disso? Versículo 29, olha o que diz. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Olha o segredo de Davi. Olha como Davi hoje vai nos dar uma aula hoje. Olha só, versículo 30. Desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dança. Olha, pastor, o irmão só estava o quê? O de mim? No indo. O irmão só estava o quê? O criticando palavras que não ia trazer nenhum crescimento para Davi. Pelo contrário, ele só estava diminuindo Davi. Ele só estava querendo envenenar Davi com o seu próprio veneno. Porque tem gente que é veneno, tem gente que é cobra. E se você ficar dando ouvido para essa pessoa, você só vai ficar o quê? Vendo? Você vai ficar doente com as palavras daquela pessoa. E diante de todo aquele veneno, diante de todas aquelas palavras, o que Davi fez? Davi ficou dando ouvido? Davi virou o quê? Diga glória a Deus. Ele deixou o irmão falando o quê? Sozinho. Você vê que ele está de frente com o irmão? Ele respondeu o irmão? Porque, pastor, Davi, ele não gasta energia com homens. Davi, ele não gasta energia com pessoas comuns. Ele gasta energia dele com Golias. Diga glória a Deus. O alvo de Davi é quem? É Golias. Olha, pastor, para de ficar dando ouvido para a gente, você sabe que te criticar. Para de ficar dando ouvido para pessoas que só colocam você para baixo. Para de ficar dando ouvido para pessoas que só podem te humilhar. Vira as costas, deixa eu falar sozinho. Glória a Deus. Olha, pastor, deixa eles lá falar o que eles quiserem. Eles podem te humilhar, eles podem te colocar para baixo, podem falar o que eles quiserem, mas eles vão ter que respeitar a unção que está sobre a tua vida. Eles vão ter que respeitar a unção que está no alto da tua cabeça. Eliabe tem que respeitar. E eles vão ter que respeitar. Glória a Deus. Olha, pastor, Saul fica sabendo que Davi aceitou o desafio de Golias. Manda chamar Davi. E chega para Davi e fala assim: Davi, contra esse gigante nada podeis fazer. Davi, ir para a batalha com esse gigante é você no caminho de morte. Davi, você vai morrer. Olha as palavras negativas de Saul, para fazer Davi desistir, para colocar Davi para baixo. Mas qual foi a resposta de Davi para Saul? Ele aceitou aquelas palavras? Não. Versículo 37, olha o que diz a palavra. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do quê? Do leão e das do urso, e ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor é comigo. Diga glória a Deus. Olha, pastor, mas vem cá, não é Saul que disse: Davi, você vai morrer. Saul foi Saul que disse: Davi, esse gigante vai acabar com você. Esse gigante vai destruir você. Você sabe por que Saul falou isso? Porque Saul não conhecia a história de Davi. Ele não sabia que Davi tinha vencido um leão. Ele não sabia que Davi tinha vencido um urso. Depois que ele soube que Davi venceu o leão e que Davi venceu o urso, ele disse: depois de saber da tua história, esse gigante vai se tornar um nada diante do teu Deus, Davi. Esse gigante vai se tornar um nada diante de você, Davi. Olha, pastor, tem gente te criticando,
Tem gente dizendo que você não vai chegar a lugar nenhum. Tem gente pisando. Tem gente que diz assim: você não vai vencer, você não vai chegar, você não tem estudo, você não tem isso, você não tem aquilo. Eles falam isso porque não conhecem a tua história. Você já venceu o leão, você já venceu o urso, e esse circuncido filisteu não ser nada diante do teu Deus. Respeita a tua história. Respeita a tua história. Diga: eu já matei o leão, eu já matei o urso, e Deus vai entregar esse circuncido filisteu nas minhas mãos. Tem gente aqui que já matou o urso. Tem gente aqui que já matou o leão. E o que é esse gigante aí diante do que você já passou? Tem gente aqui que já passou por vale de sombra da morte. Você sabe o que é vale de sombra da morte? É um lugar que não tem volta. Mas você voltou. Porque no vale da sombra da morte Deus foi contigo. Glória a Deus. Eles vão ter que respeitar a tua história. Eles vão ter que respeitar você. Tem um óleo sobre a tua cabeça. Diga agora a Deus. Para finalizar com chave de ouro, Davi nunca glorificou Golias. A Bíblia fala que Davi venceu Golias. Deus deu toda a condição para Davi derrubar Golias e cortar a cabeça dele com a espada de Golias. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe qual foi o segredo de Davi? A Bíblia fala assim: a morte e a vida estão no poder do quê? Quem a bem utiliza no nome do quê? Seu fruto. Olha aqui, pastor, presta atenção em mim. Eu falo direto para você. O seu maior inimigo é você mesmo. Tem gente aqui que o maior inimigo é quem? Tem gente aqui que acaba com a vida com a sua própria boca. Tem gente aqui que não precisa de inimigo. A própria boca dela destrói ela. A própria boca. Nossa, você me perdoe. Eu não suporto gente incrédula. Eu não suporto estar perto de pessoa que fica falando coisa para botar a gente para baixo, com palavras de derrota. Eu não suporto. Eu não suporto. Eu quero essa pessoa bem longe de mim. Porque as pessoas que eu quero do meu lado é gente de fé. É gente que diz assim: não, nós vamos vencer. Você quer falar uma coisa? Quando eu cheguei aqui em Macaúba, um exército comigo subir monte. E um monte de gente subir monte. E aí eu comecei a observar um bocado de gente reclamando. Um bocado de gente falando um bocado de besteira. Eu falei: chega! Só vai subir monte comigo quem quer subir mesmo. Quem quer subir para chamar a atenção de quem? De Deus. Aquela pessoa que vai subir o quê? De cor? Se é para subir por obrigação, fica na planície. Porque só sobe monte comigo e sobe de quê? De coração. Eu não obrigo ninguém a subir monte comigo. Quando eu fico começar a reclamar de novo, eu falei: não. Só vai subir quem vai subir, está subindo de quê? Quem quer subir mesmo, tá determinado, decidido aí. Quem está entendendo, pastor? Quando eu vim reclamar, quando eu vim falar um cara de besteira, eu falei: não. Só vai subir quem está na fé comigo, mano. Diga agora a Deus. É tanto que eu não obrigo ninguém a se deixar, eu subo sozinho. Quem está entendendo, pastor? Mas eu quero subir com gente o quê? Na fé. Gente que não reclama, fica murmurando. Após subir uma murmuração, acabou. Quero não. Vai falar besteira, eu não gosto de gente que quer botar para baixo. Gente que fala, gente negativa. É a pior coisa que existe, é gente negativa. A morte e a vida estão no poder do quê? Quem a bem utiliza come do quê? Quem foi que disse que Golias era gigante? Jonathan, Saul, Abner, Eliabe, o exército. Que disse que Golias era gigante, que disse que Golias era invencível, que disse que Golias era forte, que dizia que Golias era poderoso. E Davi, pastor, como era que ele chamava Golias? Ele nunca disse que Golias era forte, que era valente, que era poderoso, não. Quando ele se referia a Golias, ele dizia: para mim ele é um incircunciso filisteu, e o meu Deus vai entregar esse gigante nas minhas mãos, porque maior aqui é Deus, forte aqui é Deus, poderoso aqui é Deus. Fica de pé, da nação de palmas de Deus.
aqui para mim é Deus. Glória a Deus. Então pare de ficar glorificando.